Olá, então hoje nós vamos conversar sobre O Colecionador, que é o romance de estreia de John Fowles. John Fowles escreveu este romance aos 37 anos e ele foi publicado em 1963. Ele conseguiu ganhar prestígio internacional com este livro. E inclusive nós sabemos, ao ler a blurb do livro, que este livro inspirou Thomas Harris a escrever O Silêncio dos Inocentes. E quem faz o prefácio deste livro é Stephen King. Ele faz uma análise literária maravilhosa. Ao iniciar a leitura deste prefácio, eu percebi que ele teria spoilers, e é por isso que eu não o li no início. Eu li o livro todo e depois eu li o prefácio do Stephen King. Eu fiquei encantada. Vale a compra deste livro só para ler o seu prefácio. Ele estava esgotadíssimo, só se encontrava em sebos, até que se publicou esta edição da Dark Side, maravilhosa, com esta linda borboleta azul na capa. Vocês vejam bem a maravilha aqui. Essas são as minhas anotações do livro. A maravilha deste livro, ele é lindo, lindo, incrível. É muito bonito mesmo. Vale ter só pela beleza do livro para quem gosta de livros bonitos. E nós temos aqui também um pós-fácil maravilhoso com referências artísticas. Ele, na verdade, ele tem referências literárias, tem referências musicais, tem referências do teatro, referências de artes plásticas, porque neste livro são mencionadas todas essas coisas. É um livro de sequestro, portanto a pessoa sequestrada lê muito, escuta muita música, pinta e estuda artes. Aliás, ela é uma estudante de artes. O livro trata de feminismo, solidão, liberdade, luta de classes, o que pode ou não ser considerado arte, o que pode ou não ser considerado amor. E ele trata de uma história incrível sobre uma análise profunda do comportamento humano. E é muito interessante porque ele é uma narrativa de dois narradores antagônicos que inclusive analisam os comportamentos um do outro, eles são completamente diferentes. Na primeira parte do livro, quem narra é o sequestrador. E a segunda parte do livro, quem narra é a pessoa sequestrada. O livro trata da história de um indivíduo que era solitário e extremamente perturbado, que se chamava Frederick Clegg. Ele fica simplesmente fascinado por uma moça chamada Miranda Gray. Ele vê essa moça através da janela do local do seu trabalho. Paralelamente a isso, ele é um colecionador de borboletas. Então, em razão dessas duas coisas, ele considera Miranda, enxerga ela e descreve essa situação com relação a ela como se ela fosse uma borboleta que ele quisesse que fizesse parte da sua coleção. Então é muito interessante como ele narra isso e eu vou contar para vocês. Sempre me fez sentir como se capturasse um espécime raro, me aproximando bem silenciosamente, com o coração na boca, como dizem. Então já desde o início, nosso querido autor deste livro já mostra a natureza obsessiva esquisita desse rapaz. E lemos também: não sei dizer o que foi, mas logo da primeira vez que a vi, soube que tinha de ser ela. Claro que não sou louco, eu sabia que era apenas um sonho, e seria sempre assim se não fosse pelo dinheiro. Então, na verdade, a gente percebe que aqui Clegg, ele é louco, e Miranda é a sua loucura. E ele tem um desejo incrível, quando ele conhece ela e fica observando ela, de fazer com que ela faça parte da sua coleção. Só que ele percebe que ele não tem como fazer isso, porque ele não tem os meios para fazer com que ela faça parte da sua coleção. Só que, repentinamente, este rapaz ganha na loteria. E agora ele tem dinheiro para fazer isso. A partir deste momento, ele decide que ele vai atrás desse grande sonho que ele tem, de colecionar esta menina, de fazer com que esta menina faça parte da sua coleção. Ele fala muito sobre isso enquanto ele prepara toda essa situação. Inclusive, ele se refere a Miranda como sua convidada. Ele deseja levá-la para algum lugar para que ela seja a companhia dele. Aí ele consegue comprar um chalé velho que fica numa cidade pequena próxima ali onde eles realmente vivem. Aí ele vai como se fosse assim para o interior. Ele compra um chalé e ele começa a reformar esse chalé, fazer tudo sozinho. Ele monta um quarto no porão do chalé e embaixo do porão existe uma outra peça onde ele faz mais um quarto. E é neste quarto que ele planeja colocar a menina. Ele compra um furgão
e espera o momento certo para poder pegá-la. E então ele prepara toda a cena, ele usa clorofórmio, ele consegue pegar a Miranda, ele amarra ela, coloca a mordaça na boca e leva ela para esse chalé, coloca ela neste fundão lá embaixo do porão. E o que acontece é que a história começa a se desenrolar e ela é uma história bem interessante, porque a gente fica com muita vontade de saber o que vai acontecer a seguir. Mas é interessante por quê? Porque a Miranda está ali naquele lugar, sequestrada por aquele rapaz, mas ele a trata como uma rainha. Ele faz tudo o que ela pede. Ele compra todas as comidas que ela deseja, todas as roupas que ela quer usar. Ele compra discos que ela quer escutar. Ele compra livros que ela quer ler. Inclusive a própria Miranda começa a meio que entrar nesse jogo. A gente não entende muito bem por quê inicialmente, porque assim como ela diz que ela odeia esse cara, ela também nutre uma certa consideração por ele. Isso é bem interessante. Inclusive, quando o Stephen King faz essa análise literária no prefácio deste livro, ele fala sobre saprofitismo, que seria um estado de espírito, talvez, da pessoa, que pode se transformar numa espécie de amor. Ele se assemelha à questão da síndrome de Estocolmo, que inclusive quando John escreveu esse livro, a síndrome de Estocolmo era algo que nem se falava nessa época. E Stephen King traz aqui para nós que talvez tenha sido, inclusive, John Fowles, que tenha trazido essa questão da síndrome de Estocolmo quando escreve essa história. O saprofitismo seria algo um pouco mais sutil, onde haveria a transformação numa espécie de amor, porque a gente vê que Miranda não se apaixona por ele. Ela fica com muita raiva dele. Mas como ele trata ela muito bem, ela fica como assim, às vezes com pena. Uma certa vez ela dá uma machadada na cabeça dele, numa das situações que ela tenta fugir. Só que para ela dar a machadada na cabeça dele, ela mediu todas as coisas, inclusive que ela não poderia bater com a lâmina, porque podia machucar. E ela, sem querer, bate com a lâmina, ajuda ele a fazer um curativo na cabeça. Então esta primeira parte se passa todo o tempo assim. É Clegg contando de toda a situação, de tudo que ele fez para colocar a Miranda lá, do que ele faz durante o dia, dos cafés da manhã que ele traz para ela, do quanto que ela trata ele mal. Ele tá sempre se vitimizando, achando que ele é um coitadinho. E a gente vê aí a construção de uma personalidade sociopata. Ele é um mentiroso, ele é autodepreciativo, ele não cansa nunca de ficar se justificando. Ele é profundamente egoísta e talvez isso seja uma característica da mente delirante dele, porque ele é delirante o tempo inteiro. Miranda, por sua vez, ela é uma jovem corajosa, ela é determinada e ela realmente vai tentar sobreviver a esse sequestro a qualquer custo. A segunda parte já é a Miranda falando do lado dela. Miranda está escrevendo um diário e nesse diário ela conta situações da vida dela, do cotidiano dela, das coisas que ela vivia quando estava fora do cárcere, principalmente sobre a relação dela com JP. JP era um artista, como Miranda era estudante de artes, ela o admirava muito e nutria uma certa paixonite por ele, mas como ele tinha mais de 20 anos a mais que ela, então ela entendia que aquela situação não poderia se tornar nenhum caso ou nenhum casamento. Ela fala sobre as tentativas todas de fuga que ela teve, todas as frustrações nas suas tentativas de fuga, sendo que numa delas ela até acabou machucando Clegg, o qual ela chamava de Caliban. Caliban era filho de uma bruxa com o diabo, da peça A Tempestade de Shakespeare. E há quem diga que existia uma semelhança de personalidade entre os dois. Nesta peça também existia Miranda, e Caliban era perdidamente apaixonado por Miranda. Mas também, quando Miranda queria saber o nome de Clegg, ele não deu o seu verdadeiro nome, que era Frederick Clegg. Ele disse que ele seria Ferdinand, porque Ferdinand era o par romântico de Miranda nesta peça. Então, nessa segunda parte, Miranda faz análises de classes sociais, faz algumas análises do comportamento. Ela mostra ali o quanto ele tinha um desespero em agradá-la, mas a gente sabe, fazendo uma análise de todo o livro, que a única coisa que ele queria de verdade era estar com ela o tempo inteiro. Nós conseguimos constatar por esse livro que Clegg não tinha capacidade de estar com uma mulher, digamos assim. Isso ele constatou tanto
antes de sequestrar Miranda, como depois com ela. A única coisa que ele queria era, e ele fazia inclusive muitas fotos dela no cárcere, era olhar as suas fotos. Inclusive ele até cortava a cabeça, tirava foto daqui para baixo da Miranda. E aqui também demonstra que talvez ele tivesse algum fetiche por pés, porque um dos livros que ele lia era sapatos. E ele gostava de ver as fotos das mulheres, dos seus sapatos, dos seus pés, pernas. Então ele tinha algum fetiche assim, mas ele não conseguia estar com mulheres, ele era impotente. E ela por muitos momentos acreditava que existia algo dentro dele, que ele talvez tivesse um psicopata dentro dele que fosse aflorar em algum momento, mas passa o livro todo e não aflora. O máximo que acontece com ele é ficar assim com raiva dela porque ela machuca ele, porque ela xinga ele, mas em seguida já passava raiva, ele queria agradá-la de todas as maneiras possíveis, porque fica claro aqui no livro que a única coisa que ele queria é que ela estivesse perto dele. Talvez como aquelas borboletas que ele tinha, eram catálogos com borboletas mortas. E passa toda essa segunda parte também, onde ela conta muitas histórias que aconteceram com ela. Ela não se fixa muito, aliás, a gente fica louco de vontade de saber, né? Aí ela começa ali a narrar, daqui a pouco a gente fica, meu Deus, o que será que o Caliban está fazendo? O que vai fazer? E ela falando sobre o JP, que era o seu pretenso amante, que nunca seria, nem nunca deveria ser amante, nem namorado, nem marido, e a gente querendo saber do Caliban. Essa parte me cansou um pouco. Aí, inclusive, ela fala até que ela acredita que o que ele queria que acontecesse é que ela fosse uma das suas borboletas. E ali na parte da sua narrativa, ela diz: sou uma entre uma fileira de espécimes. É quando tento bater as asas que ele me odeia. Meu papel é estar morta, presa por um alfinete. Sempre a mesma, sempre linda. Ele sabe que parte da minha beleza reside em estar viva, mas é morta que ele me quer. Ele me quer viva, porém morta. Então a verdade é que ele queria que ela estivesse próxima dele, mas queria que ela ficasse ali quieta, só para ele olhar. Porque inclusive muitos momentos onde ela estava dormindo, ou talvez até desacordada em alguns momentos, eram os melhores momentos para ele, que ele estava mais feliz. Quando ele podia olhar simplesmente com ela quieta, porque digamos assim que a Miranda falava bastante, ela incomodava bastante, ela xingava bastante ele. Isso era uma coisa que deixava ele muito triste. E quando finalmente a narrativa volta, então na terceira parte, volta para Clegg, o sequestrador, Miranda simplesmente pega um resfriado. E aí eu me encaminho para o fim do livro. Se você não quer saber nenhum spoiler sobre esse livro e se interessou por alguma razão por ele, corre aqui na descrição aqui embaixo, que eu vou deixar aqui o link do livro para que você consiga adquiri-lo. Este livro tão lindo, adquira o livro através deste link, porque você vai estar ajudando o canal a crescer. E o preço que você vai pagar é exatamente o mesmo. E também antes que eu continue, eu te peço que se inscreva no canal, deixe o teu gostei para que o YouTube entenda que este vídeo é bom e possa distribuí-lo ainda mais. E para quem não se importa com spoilers, então vamos lá. Este resfriado acaba se agravando e Clegg, como era um rapaz muito egoísta, ele jamais pensou nela. Até mesmo porque não era um amor verdadeiro, era mais para uma obsessão. Então o que aconteceu foi que Clegg, diante do seu egoísmo e de sua obsessão, até tentou buscar um médico para ela, mas quando ele via que as pessoas estavam muito observando ele, que ele ficava meio que numa situação de risco, ele desistia. E o que aconteceu foi que a febre aumentou tanto, mas tanto, que Miranda acabou morrendo. Veja bem, ela foi sequestrada, tudo aquilo que aconteceu com ela acabar morrendo de um resfriado é uma coisa muito louca. E a terceira parte desse livro, ela é muito rápida, porque volta para Clegg, quando ela já tá assim, que ela já não consegue mais escrever no seu diário. Clegg percebe que ela tá muito mal, que vai morrer, e ele a deixa morrer. E isso passa de uma maneira muito rápida. E ele é tão doido que ele diz o seguinte: bem, eu fechei a boca e abaixei as pálpebras. Não sabia o que fazer. Fui preparar uma xícara de chá. Cortei um cacho do cabelo dela, fiz uma prece e que Deus a tenha em um bom lugar. E antes mesmo que Miranda fosse enterrada, ele já estava com os seus olhinhos observando uma outra moça que não era bonita como Miranda, de acordo com o que ele diz, mas muito parecida com ela, para de repente levar também para a sua coleção. Então a gente percebe que ali
está se formando um serial killer. E eu posso dizer que eu gostei do livro bastante, ele tem essa análise comportamental bem profunda, eu gosto de análises comportamentais, mas não é o melhor livro do mundo, no meu conceito, não fiquem bravos comigo, tudo bem, gostei da análise, gostei do livro, mas não vai ser dos meus preferidos. Eu só, antes de terminar esse vídeo, eu quero falar sobre a questão da Miranda ter entendido, nesta segunda parte onde ela faz a sua narração, que ela mudou muito nesse tempo que ela esteve ali no cárcere. E ela, inclusive, faz uma análise dela mesma, de quantas coisas que ela errou, de quantas coisas que ela precisaria mudar, sempre trazendo o JP, falando sobre situações com ela, de coisas que ela deveria mudar também, e a super análise que ela faz também sobre a relação dela com Clegg. Vou ler para vocês esse trecho. É esquisito, inquietante, mas há uma espécie de relação entre nós. Eu sacaneio, ataco ele o tempo todo, mas ele sabe quando estou sensível, quando ele pode dar a volta e não me deixar chateada. Então ele aborda temas provocativos que são quase amigáveis, em parte porque estou muito solitária, em parte é deliberado. Quero que ele relaxe tanto para o seu bem, quanto para que um dia ele cometa um erro. Então é um pouco de fraqueza, um pouco de astúcia e um pouco de caridade. Mas existe uma quarta parte misteriosa que não consigo definir. Não pode ser amizade, eu o detesto. Aí entra aquela questão do saprofitismo, que talvez seja uma espécie de amor que ela estaria desenvolvendo por ele. Espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho que eu fiz esta resenha. E não esqueçam, deem um pulinho aqui embaixo na descrição quem quiser adquirir este livro. Se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe com outras pessoas que também gostem de resenhas de livros. E aqui embaixo na descrição também está o meu Instagram, para que tu siga, porque lá é onde eu coloco as novidades sobre as novas resenhas dos livros que estou lendo, e também faço enquetes dos próximos livros a ler. Este foi o principal do mês de agosto. O principal do mês de setembro nós vamos de Dickens, com a velha loja de curiosidades. Então, um beijo grande e até o próximo vídeo.